Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Como é que foi de recesso? Eu espero que tenha sido muito legal, que vocês tenham descansado, tenham brincado, tenham aproveitado da melhor forma possível, né? Tomando todos os cuidados, mas que tenha sido divertido, que vocês tenham tido a oportunidade de estar com os amigos, com a família, né? Mas a gente retorna hoje às nossas atividades, tá? E como eu sei que quando a gente se afasta, a gente sai da escola, a gente acaba esquecendo as coisas, antes da gente começar a voltar ao nosso assunto, eu vou só voltar na nossa última aulinha, tá? Que a gente estava falando sobre a formação da população brasileira, tá? Então, na nossa última aula, o que é uma população, né? O conceito de população. E a gente viu que população é o conjunto de habitantes de um determinado local. E aí a gente até viu, por exemplo, que Itanhaçu, eles têm 25 mil habitantes, não foi assim? Então, a gente sabe que 25 mil pessoas que moram naquele local pertencem à população de Itanhaçu. Jequié, que é a cidade de onde eu vim, tem 180 mil habitantes, ou seja, a população de Jequié é formada por 180 mil pessoas. Então, o que acontece? População vai ser esse conjunto de pessoas que moram em um determinado local, tá? Aí depois a gente classificou a população pela sua densidade demográfica, que a densidade demográfica é um valor que a gente pega o total daquela população e divide pelo tamanho do local, certo? Então, por exemplo, 180 mil habitantes dividido pelo tamanho total da área de Jequié. E quando a gente divide isso, a gente tem um valorzinho, que a gente chama isso de densidade demográfica, que é justamente a quantidade de pessoas que vivem dentro de 1 quilômetro quadrado. Ou seja, você tem 1 quilômetro quadrado, certo? Quantas pessoas, se a gente pegar aquele total e dividir pelo tamanho de G que é todo, quantas pessoas? 16 pessoas por quilômetro quadrado. Você tem então a densidade demográfica de 16 pessoas morando dentro de 1 quilômetro quadrado. Agora você fala que um lugar ele tem 23 pessoas por quilômetro quadrado. Então, qual desses lugares tem densidade mais alta? A densidade mais alta é justamente aquele que tem 23 pessoas por 1 metro quadrado, tá? Por 1 quilômetro quadrado. E a gente viu também a diferença de populoso e povoado, certo? Quando a gente fala de populoso, a gente está falando daquela população que ela é grande, ela tem muitas pessoas vivendo dentro dela, tá? Ou seja, o total de habitantes. Por exemplo, 180 mil habitantes. Ou seja, é um total de habitantes. Agora a gente pega 180 mil e compara com um lugar que tem 322 mil habitantes. Qual é mais populoso? Aqui tem 322, certo? Porque ela tem mais habitantes que a de 180 mil. E povoado significa habitado, referente à população relativa, que é igual à densidade demográfica. Então, população relativa ela é igual à densidade demográfica. Então, por exemplo, se eu falo que um lugar tem 18 pessoas por quilômetro quadrado e o outro lugar tem 35 pessoas por quilômetro quadrado, 35. Qual é mais povoado? A que tem 35, porque ela tem mais pessoas por quilômetro quadrado, certo? Então agora a gente vai para o nosso assunto de hoje, tá? Para fechar esse conteúdo, que é o crescimento da população brasileira, né? Duas coisas são importantes para poder a gente dizer se um lugar está crescendo ou se ele não está crescendo, tá? E quais são essas duas coisas que a gente analisa? A primeira delas é a quantidade de pessoas que chegam numa região e a quantidade de pessoas que deixam uma região. Quando alguém vem de um outro lugar para dentro do nosso lugar, a gente chama aquela pessoa de imigrante.
Ou seja, imigrante é aquele que chega. Emigrante é aquele que sai. Então, assim, por exemplo, vamos falar que o Brasil, ele chega 300 pessoas por ano. Isso eu estou inventando, tá, gente? Chega 300 pessoas por ano para morar no Brasil. E sai 100 pessoas por ano para morar fora do Brasil. Chega a 300 e sai 100. Então, o Brasil ele está crescendo em número de pessoas ou ele está igual? Ele está crescendo, né? Porque se chega a 300 e sai 100, 300 menos 100 sobra quanto? Sobra 200, ou seja, está crescendo. Agora eu falo, o Brasil está chegando 300 e está saindo 300. O Brasil ele está crescendo, ele está caindo ou ele está igual? Ele está igual, porque o número de gente que entra é o número de gente que sai. Agora, se eu falo que o Brasil chega a 300, mas sai 400, quer dizer que o Brasil está crescendo, ele está igual ou ele está caindo? Ele está caindo, porque chega a 300, mas ele também perde 400, então ele está perdendo mais do que ele está ganhando, então ele vai diminuir o tamanho da sua população. E outra coisa que também vai contar é a quantidade de nascimento em relação à quantidade de morte, tá? A gente chama isso de crescimento vegetativo. Por exemplo, vamos falar que no Brasil nasceram 1000 bebês no ano, mas morreram 500. Ou seja, desses 1000 que nasceram, estão morrendo 500 pessoas. Então, o Brasil ele está positivo ou ele está negativo? Ele está positivo. Porque se nasce 1000 e ele perde 500, ele ainda tem 500 na cota, certo? Agora, se nasce 1000 e morre 1000, o Brasil ele tá igual, ele não está crescendo nem reduzindo. Agora, ele nasce 1000, mas ele está morrendo 3000. O Brasil ele está negativo o crescimento vegetativo, ele está caindo, certo? No momento, por exemplo, agora com esse Covid, o Brasil ele está com crescimento vegetativo negativo. Por quê? O Covid ele está matando muitas pessoas e está matando num número muito maior do que nasce. Então, se está nascendo 10 pessoas, o Covid está matando 80. Então, assim, nosso saldo está muito negativo, a nossa população ela está sendo reduzida, tá? Infelizmente. Aqui a gente tem um gráfico do Brasil em relação a vários anos, tá? Então, aqui embaixo a gente tem os anos de 1872 até 2018, essa análise. E aqui a gente tem o número de habitantes, ou seja, em 1872 o Brasil teve um crescimento de 9,9. Em 1950 o Brasil teve um crescimento de 51,9, ou seja, em relação ao primeiro aqui ele cresceu muito, certo? Em 2018, por exemplo, teve 208,4 de densidade demográfica, tá? Então, em relação a isso aqui, ele também cresceu muito. Ou seja, o Brasil, ele vem crescendo, certo? A sua curva, ela é positiva. Isso se dá o quê? Por exemplo, no início do século, aqui, no início desse gráfico, tá? Nos finais do século XIX, que é justamente 1872, como no início do século XX, o Brasil ele recebeu uma grande quantidade de imigrantes, tá? Então era para ele estar o quê? Crescendo muito e não ser só 9,9, como está aqui no gráfico, tá? Era para ele estar super positivo. Essa barrinha era para estar muito mais alta. Mas por que isso não aconteceu? Porque por mais que chegava muita gente no Brasil, a qualidade da saúde no Brasil, ela era baixa. Então, muitos imigrantes que chegavam, e até as pessoas que já moravam no Brasil, elas não conseguiam alcançar uma idade muito alta. Elas morriam muito jovens e morria muita gente por ano. Porque, como a saúde era baixa, não tinha saneamento básico, então as pessoas elas pegavam muitas doenças e essas doenças matavam essas pessoas. Então, por mais que chegasse muita gente no Brasil, boa parte desses que chegavam morriam.
Então, o crescimento do Brasil nessa época, ele não era muito grande, justamente por essa falta de qualidade de vida, certo? A partir da década de 1950, a gente vê que o crescimento do Brasil ele aumenta, tá? Isso por quê? Porque teve uma melhora na qualidade de vida. O saneamento básico ele melhorou, então as ruas passaram a não ter esgoto livre. E se não tem esgoto livre, diminui o número de doenças, diminui o número de ratos e baratas, e aí você tem menos contaminação. Além disso, a medicina ela progrediu, fazendo com que fossem descobertos vários tratamentos para essas doenças. Então, as pessoas adoeciam e não morriam, elas eram curadas, porque já se tinha muito médico, esses médicos estudavam medicamentos, esses médicos conseguiam tratar essas pessoas e recuperar essas pessoas. Então, o que que acontece? Eles foram melhorando. Outra coisa que surgiu em 1950 foram as vacinas. E as vacinas, elas são muito positivas, porque elas conseguem tornar as pessoas imunes às doenças, né? O que é uma pessoa que é imune a uma doença? Quer dizer que você já tem a proteção para aquela doença e aí você não vai pegar, adoecer mais daquele mal, certo? E aqui, só que o que que acontece? A gente vê que a partir de 2000, o crescimento do Brasil, ele não foi muito grande. Já para vocês verem o número aqui, ó. 1.146, 169. A diferença de 146 para 169 não é muito. 169 para 190 também não é muito. E de 190 para 208 também não é muito. Aí a gente pensa, ué, o Brasil em 2000, 2010, 2018 já tinha medicina super avançada. O Brasil, o saneamento básico era melhor, a qualidade de vida era melhor. E por que que o Brasil parou de crescer? Porque, gente, para poder o Brasil aumentar de tamanho de população, tem que nascer bebês, certo? E o que que acontece? Hoje em dia, a população brasileira, as mulheres, elas deixam de ter filho muito novas para estudar, para investir na carreira, certo? Então, assim, elas chegam aos seus 20 anos e não quer logo formar uma família. Elas vão fazer o quê? Elas vão para fora do Brasil, elas vão estudar, elas vão trabalhar para depois, lá para 30 anos, pensar em ter filho, certo? Isso acontece muito nas capitais, acontece muito. Então, o que acontece? Se não nasce bebê, a população também não aumenta de tamanho. Então, ela fica nesse tamanho assim. Ela continua grande, mas não está crescendo muito porque tem esse controle, tá? Porque acaba o quê? Deixando para ter filho mais tarde para poder investir na sua carreira, certo? Movimento da população brasileira. O que são os movimentos pendulares? São movimentos de pessoas que saem de um local para o outro por um curto período. Por exemplo, eu moro em Canhaçu, mas eu sou contratada para dar aula em Ituaçu. Ituaçu é outra cidade, certo? Que tem outro prefeito e tal. Então, assim, eu moro em Canhaçu. Só que quando eu saio para dar aula em Ituaçu, eu estou saindo da minha cidade por um período curto para trabalhar, mas depois eu retorno, certo? Então a gente chama isso de movimentos pendulares. Quando você sai de um local para o outro para trabalhar, por exemplo, mas aí você retorna por um curto período, tá? E eu estou movimentando aquela população. Enquanto eu estou fora, eu estou contribuindo para o número da população diminuir. Mas quando eu retorno, eu aumento o número dessa população. Isso acontece muito em todos os lugares, tá? E tem aquela mudança de um local para o outro por um maior tempo. É quando você sai para morar em outra cidade. E aí você sai para morar mesmo, não quer saber de voltar. Você fica lá morando naquela cidade 10 anos, certo? Ou então quando você vai estudar fora do Brasil. A gente chama isso de migração, que é quando você sai de um lugar para o outro por muito tempo. E a gente tem dois tipos, imigração e emigração. Imigração e emigração.
Olha esse exemplo aqui, ó. Quando você sai de um lugar, para aquele lugar que você saiu, você é um emigrante, porque você está diminuindo o tamanho da população a qual você estava. E quando você entra em um outro lugar, você é chamado de imigrante, porque você está aumentando o número da população daquela que você entrou. Olha esse exemplo aqui. Um japonês que veio morar no Brasil, ou seja, ele saiu do Japão e veio morar no Brasil. Ou seja, se ele veio morar, é um grande período de tempo, então a migração. O japonês, para o Japão, para os japoneses, que é de onde ele saiu, ele é chamado de emigrante. Agora, para o Brasil, que ele chegou para morar, ele é chamado de imigrante, porque ele está aumentando a população. Por exemplo, Rafael saiu do Brasil para morar nos Estados Unidos. Pronto. Rafa para o Brasil, ele é um emigrante, porque ele está saindo do local onde ele mora, ou seja, está diminuindo a população. Para os Estados Unidos, ele é imigrante, porque ele está chegando para morar lá e está aumentando a sua população, certo? E existe também o que a gente chama de migrações internas e migrações externas, tá? O que são migrações internas? São movimentos que ocorrem dentro de um mesmo país. Por exemplo, qualquer migração de uma cidade para outra que é dentro do Brasil, a gente chama de interna. Por exemplo, alguém que mora no Rio Grande do Sul e vai se mudar para o Mato Grosso do Sul. Migração interna. Alguém que mora em Salvador e vai morar no Amazonas. Interna, porque tudo pertence ao Brasil. Agora, quando essa movimentação ocorre para fora do Brasil, de um país para o outro país, a gente chama isso de externa. Alguém que mora na Venezuela e vem mudar e se muda para o Brasil, ou seja, países diferentes. Aí a gente chama de externa, tá? Para vocês memorizarem esse conteúdo, a gente tem duas páginas do volume 2 do livro, tá? A página 10 e 11 e a página 12. Vocês já sabem. Fez o exercício, tirou a fotinha, mandou para mim, para eu dar o visto aqui, tá? E a gente continua na nossa próxima aula. Um beijo, tô morrendo de saudade de todos.